Boa noite, amigos do Quinvo, Beto Assad aqui com vocês para esse nosso comentário de fechamento desta segunda-feira. Finalzinho de mês aí se aproximando, hoje dia 22 de junho e um dia aqui acabou começando com uma cara interessante, pelo menos no comecinho de dia, antes da abertura do mercado, na verdade, né? Enquanto a gente estava fazendo o nosso morning call, mas que logo após a abertura não conseguiu sustentar uma alta interessante como a gente viu na pré-abertura e acabamos tendo um dia de queda para o nosso Ibovespa. Fechamos o dia aí, infelizmente, trabalhando em queda, devolvendo aí um pouquinho dos lucros do final da semana passada, né? O Ibovespa não conseguiu passar de uma região aí de resistência, sentiu mais uma vez uma região de resistência e começa a fazer um processo de correção. Vamos ver como vai se comportar ao longo da semana para ver se retoma essa alta e consegue romper essa resistência que a gente vai ver logo à frente, ou se ele volta a corrigir mais, vai buscar um suporte lá perto dos 90.600 pontos de novo. Dando boa noite pessoal que está chegando aos poucos, John, Marcelo, tudo bem? Alex, Bazan, Paulo Rods, Bruno Carneiro, também, como vai? Fábio Campos, Sambe Silva, sejam todos bem-vindos. Vamos esperar um pouquinho o pessoal ir chegando para a gente falar sobre esse mercado, que hoje refletiu mais esse cenário de incerteza política aqui dentro do que qualquer outra coisa, né? A gente acabou descolando aí do mercado internacional, principalmente dos Estados Unidos, né? Vamos falar, a gente vai falar de Ibov sim, daqui a pouquinho a gente começa a analisar. Vamos ver se a gente passa bastante tempo hoje discutindo aí os ativos de vocês. Daquele monte de ativo que eu tinha falado para vocês, quando eu vi que o Ibovespa estava ficando com uma cara meio estranha no dia de hoje, principalmente na abertura, até os poucos que geraram entrada, eu preferi não fazer nada, tá? Eu achei realmente um dia mais de correção. Se o Ibovespa amanhã voltar a testar uma região de suporte e começar a ficar com uma cara mais interessante, a gente pode, de repente, aí sim, voltar a falar sobre algumas entradas. Por enquanto eu sigo só com aqueles dois papéis, TOTUS e END, mais nada na carteira aí de swing trade, tá? Vamos lá, temos 38 pessoas já, 38 heróis aí, provavelmente muita gente de ressaca com esse mercado hoje, mas também já vínhamos de 4 dias de alta, uma correção também não é das piores, para a hora que conseguir romper isso, romper com mais vontade, caso seja para continuar subindo, né? Hoje, para quem for acompanhar depois a gravação, né, para poder ver os gráficos lá no Quinvo App, estou testando aqui uma ferramenta nova, que é o Point to Fix, onde eu posso desenhar, fazer alguns desenhos no gráfico, algumas anotações. Então, se eu me atrapalhar um pouquinho, peço desculpa, primeira vez usando essa ferramenta, mas eu acho que para fazer alguns desenhos, fazer algumas marcações, vai ficar mais fácil de mostrar para vocês, tá? Marcelo falando que está esperando uma correção, Danilo falando que BID 11 decolou. Alguns bancos, hoje bancos foram mistos, digamos assim, né? BTG Pactual está andando bem, BID também, já Bradesco vai começando a ficar esquisito. A gente vai falar um pouquinho sobre os papéis aí, tá? Deixa eu passar a fazer aqui então aquela geralzona, e aí a hora que eu for começar a falar de Ibovespa, vocês já podem começar a colocar as suas perguntas, eu libero aqui para vocês, tá? Então fechamos em queda na segunda, interrompemos uma sequência de 4 altas, tá? Com bastante realização de lucro, tá? Fomos na contramão da bolsa lá fora, da bolsa dos Estados Unidos, né? Os principais índices europeus também fecharam em queda, como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Tivemos então uma queda de 1,28%, fechamos na casa dos 95.335 pontos. Já o dólar também caiu 0,87%, fechou cotado na venda a R$ 5,2722, tá? Em meio à visão dos investidores no mundo todo de que a segunda onda do coronavírus talvez não precise ser combatida com medidas de isolamento social,
tão rigorosas quanto a primeira. Tomara, tá? Otimismo a respeito da recuperação econômica pós-pandemia se conjuga com a liquidez global provida pelos bancos centrais para criar um ambiente de maior apetite por risco. Isso é algo que eu já estou cansado de falar aqui para vocês, né? Tivemos aí no mercado de juros futuro, DI para janeiro de 2022 subiu 3 pontos, fechando a 3,05% ao ano. Janeiro de 2022 teve alta de 1 ponto, indo a 4,17% ao ano, e janeiro de 2025 avançou 5 pontos, indo a 5,91% ao ano. Tá bom? Tivemos o relatório Focus, até passei já com vocês, né, para quem acompanha o Morning Call, mas vamos dar uma relembrada, né, nos números do Focus de hoje. Entre os indicadores, então, os economistas projetam aí no Focus uma queda ligeiramente menor do PIB para 2020, já tinha falado, agora de 6,5%, antes era de 6,51%, ou seja, mudou pouquíssima coisa. Para 2021, a estimativa de crescimento segue na casa dos 3,5%. Tá? Já Selic, a projeção é que ao final do ano a taxa de juros esteja em 2,25% ao ano, a mesma expectativa das últimas 5 semanas. Para 2021, economistas preveem uma taxa de 3%, mesma estimativa da semana passada. E por fim, em relação ao IPCA, ele foi de 1,60% para 1,61% esse ano, mudou muito pouco, e para 2021 a projeção segue na casa de 3%. Tá? Em relação às notícias que mais mexeram no mercado, a gente fala disso amanhã, se bem que não tivemos realmente nada de tão espetacular acontecendo ao longo do dia. É um movimento muito mais visto aí como realização de lucro, até pela ausência, digamos assim, de fatores que pudessem puxar mais o mercado, tá? Vamos começar a falar dos papéis, então. Vocês já podem começar a mandar as dúvidas aí de vocês, tá? Vamos começar com então, o nosso Ibovespa. Deixa eu mudar aqui. Então, como já falei para vocês, peço desculpas se eu apanhar aqui um pouquinho na utilização aqui do tal do Point to Fix. Mas isso para quem for assistir depois, mas é uma ferramenta bem legal, mais prática para fazer alguns desenhos, para quem quiser entender onde estão as regiões importantes, aí eu acho que vai ficar interessante para vocês acompanharem, tá? Vamos lá, deixa eu mudar aqui então para o gráfico. Vamos lá, tá aí então o gráfico do Ibovespa. Ele vai sentindo de novo a região lá dos 97.500 pontos como resistência, perdeu a mínima, né, de sexta-feira. Caso ele queira fazer uma correção maior, ele tem como principal suporte a região aqui, como já marcada, dos 90.600 pontos. A gente tem a mínima da semana passada também, né, que está aqui nessa região, tá abaixo aqui da mínima dos 90.150 pontos aproximadamente, tá? Nossa expectativa realmente agora é de que, caso ele venha corrigir, ele não venha perder esta região, tá? O ideal é realmente que ele não venha a perder, então, esse ponto aqui, abaixo dos 90.000 pontos, se a gente quiser, inclusive, arredondar. E ele vai ganhar força, realmente, se conseguir ganhar a região dos 97.500 pontos, onde eu vejo que daí ele abre espaço para continuar esse movimento de alta. Se isso vier a acontecer essa semana ainda, a gente fica com boas expectativas aí, inclusive, de teste podemos dizer aí, da região dos 100.000 pontos, tá? É algo que a gente tem que prestar atenção, tá? Vinícius, como está a Selic? A Selic está da mesma maneira que fechou na semana passada, 2,25% ao ano, tá? Que deve continuar aumentando o apetite aí dos investidores ao risco na nossa bolsa, tá? Deixa eu retirar aqui o ajuste para a gente falar então do dólar agora. O dólar vai fazendo então, aqui, ó, deixa eu dar um zoom,
voltou já para testar uma região de suporte dado aqui por Fibonacci, na região aqui dos 5.225 pontos. Deixou praticamente um martelinho, né? Não tem um volume dos maiores hoje, né? A gente consegue ver que o volume não foi tão grande. A sombra também não foi assim tão grande para a gente ter um martelo mais interessante, porém a gente vê que ele já começa a parar de novo nessa região de Fibonacci, caso venha ganhar a máxima aqui nessa faixa, tá? Deixa eu ver se consigo usar aqui. Caso venha ganhar então essa região aqui, tá, gente? Aí eu acho que a gente abre espaço para uma continuidade da alta. Se passar aí dos 5.314, 5.320, vai 5.30, ele já começa a ganhar bastante força. Sambe Silva, boa noite. Aqui você não consegue realmente ver os gráficos, tá? Eu estou fazendo uma live aqui, eu faço primeiramente só pelo Instagram, onde não tem como ver os gráficos, mas eu faço a gravação. Essa gravação vai para o YouTube depois, e aí lá, caso você queira assistir, você vai conseguir ver de maneira mais tranquila, tá bom? Então, por enquanto a gente vai só dando uma explicada, falando onde estão os pontos importantes aí, tanto do dólar quanto do IBOV, do IFIX, que o pessoal gosta de acompanhar, e eu vou também tirando as dúvidas de vocês a respeito dos principais ativos de sua preferência, tá? Felipe Goulart, olá, seja bem-vindo. Você está perguntando, deve ser então a sua primeira vez aqui na nossa live de fechamento. Nós temos 2 lives diárias, tá? Aqui do nosso aplicativo do Kinvo, que são 2 lives voltadas para explicações sobre mercado financeiro. Não é uma live técnica explicando as funcionalidades do aplicativo, não. É mais para a gente falar sobre mercado. A gente tem esse Morning Call, que é a partir das 9 horas da manhã, dura meia hora, onde a gente passa o panorama econômico do dia, tá? Quais são as principais notícias que devem influenciar os investimentos ao longo do dia, tá? Essa é a nossa live de fechamento, que acontece a partir das 18h15, tem duração de 1 hora. Aí sim, eu sou analista de ações, a gente fica aqui mais discutindo pontos interessantes de entrada, de saída de várias ações, e as ações também de sua preferência. Então você pode mandar suas dúvidas e a gente vai falando, discutindo os ativos que vocês queiram estar sabendo um pouco mais, tá bom? Então, a finalidade dessa live é bater um papo sobre mercado com vocês. É isso aí. Tá bom? Estou ainda, como eu disse para vocês, apanhando um pouquinho aqui da ferramenta por enquanto. Acho que eu vou continuar enquanto não pegar a prática da nossa maneira mais tradicional, tá? Vamos lá, índice FIX, que mede aí os fundos imobiliários, fechou em queda hoje com volume alto, até queda de 0,41%. Ainda espera um teste aqui da região de suporte, né? Quem sabe vindo buscar os 2.730 pontos, onde está a média de 21 períodos, ou pelo menos testar aqui também a média de 13 períodos para poder gerar, quem sabe, algum tipo de retomada desse movimento de alta. Ele vai falhando por enquanto no rompimento aqui dessa região dos 2.810 pontos, né? Perdeu a mínima de sexta-feira, que tinha testado a região lá com um volume aqui bem alto, como vocês podem ver depois, e hoje vai tentando também iniciando um processo, digamos assim, de correção junto com o IBOV. Vamos ver se essa correção vai se estender ou se vai parar por aí mesmo, tá? Vamos colocar o ajuste, passar para falar aqui dos 2 papéis que a gente tem na nossa carteira ainda de swing trade. Para quem me acompanha, né, na minha página pessoal do Instagram, viu que hoje eu não postei vídeo nem nada, porque acabei não fazendo nada, não mexi na carteira também. Só teve agora uma atualização aqui de stops dos papéis, né? Primeiro a gente vai de TOTS. TOTS continua com o stop abaixo da mínima aqui de quinta-feira, né? Já que esse candle de quinta-feira teve a sua máxima rompida, tá? A gente está com um stop aí com gain mais ou menos já de uns 4,60%, ou seja, já começa a ficar mais cômoda, digamos assim, a posição de TOTS 3. E quem a gente fez também um ajuste hoje foi em End, né?
Está praticamente no 0 a 0 o stop, né? Nossa entrada foi aqui nessa setinha verde, lá nos 43,07, né? Mais ou menos isso. O candle de sexta-feira, que teve um volume alto, já deixou uma mínima acima dessa região, tá? E a máxima dele foi rompida hoje, então já coloquei o stop abaixo dos 40, aqui, exatamente abaixo dos 43,24. Seria pouco lucro, mas o papel está demorando para conseguir romper essa resistência aqui na região dos 44,70 aproximadamente. A gente continua aí dando uma olhada, tá? A Alisson pergunta se uma recuperação em W está descartada. Você está falando do Ibovespa? Vamos ver. Ibovespa, eu nem consigo ver essa recuperação em W assim da maneira que você está falando. O que a gente está vendo aqui realmente, o Ibovespa ele conseguiu trabalhar, vem trabalhando com topos e fundos ascendentes, tá? Ele vem trabalhando, né, fazendo esse zigue-zague ascendente, que é uma das características de tendência, de alta no caso, né? A questão do Ibovespa é que ele está brigando muito, tá? Caso você esteja perguntando dele, Alisson, ele está brigando bastante agora numa retração que é muito importante, que é a retração de 61,8% de toda a perna de queda, que vai desde a máxima do ano até a mínima. A gente já bateu lá uma vez, sentiu lá como resistência. Sexta-feira a gente bateu lá de novo e hoje a gente perdeu a mínima, ou seja, uma resistência está muito bem marcada. Eu acredito que a hora que a gente conseguir romper os 97.500 pontos, né, fechar acima dessa região, a gente tem espaço para uma alta até mais interessante, quiçá até corrigir toda a queda do ano, tá? Agora, a gente pode, né, de repente, se vier a cair, voltando a falar do Ibovespa, e perder essa mínima, né, dos 89.800, a gente pode fazer aí até um M, né, como o pessoal gosta de falar, aí seria o contrário. E aí dá indício que ele possa voltar a corrigir até a região lá dos 83.000, 84.000 pontos, tá? Vamos aguardar. Eu acho que ainda tem que esperar um pouquinho para ver para que direção ele resolve ir mesmo, tá? O Alisson fala que pelo histórico das demais crises, essa está sendo em V. Alguns analistas acreditam em nova baixa. Para quem já me acompanha, Alisson, há mais tempo, sabe que eu estava bem reticente em fazer entradas. Eu vi muitas entradas técnicas aqui, conforme eu discuti com bastante gente aqui. Lá a partir de abril a gente começou a ver muitos papéis começando a ficar mais interessantes. Porém, apesar de eu ser um analista técnico, eu não consegui, digamos assim, desvincular, né, as entradas do cenário que a gente via vivendo. Se eu tivesse sido um analista técnico puro, digamos assim, eu teria feito um monte de entradas aqui que eu discuti com o pessoal. Mas eu não conseguia ver os fundamentos, assim como não consigo até agora ver os fundamentos econômicos, né, digamos assim, contribuindo para essa alta toda, né? Ninguém esperava essa recuperação realmente tão rápida, principalmente porque os dados ruins... Opa, voltou, desculpa a gente para variar uma ligação aqui, interrompendo a nossa live, mas vamos lá. Me preocupa ainda, né, quando a gente começar a ter, finalizando agora o mês de junho, né, a partir de julho, quando a gente começar a ter os balanços trimestrais do segundo trimestre do ano, que esses devem impactar ainda de maneira mais negativa o nosso mercado, como é que esse mercado vai reagir. Então, eu tenho feito operações mais de curto prazo, tenho tentado proteger o mais rápido possível as operações, justamente porque eu ainda estou com o pé atrás do mercado. E outra, né, a gente está aqui rodeando, no caso do Ibovespa, a média de 200 períodos, a gente não conseguiu ir embora, se distanciar dela, que é uma média de longo prazo. A gente ainda tem a média de 21 períodos abaixo da média de 200, que mostra ainda uma força na venda, né? Ela não conseguiu ainda passar para cima da média de 200 e dá para a gente um sinal mais claro de uma retomada do movimento de alta. Então, eu fico bem reticente ainda, eu não creio que o sinal de perigo já tenha passado, tá bom? Pronto, já falei dos dois papéis aqui da nossa carteira, tá? Como eu não fiz ainda nenhuma entrada, apesar de algumas coisas até terem se mexido no sentido de dar uma entrada nos papéis que eu estava acompanhando, eu vou direto para as dúvidas de vocês. Se não tiver muita coisa, a gente pode... Depois eu posso passar pelos papéis aqui, mas eu vou tentar focar mais nas dúvidas de vocês hoje, tá? Vamos lá. Mais perguntas chegando? Qual mercadoria está em alta e bom para investir? O
que você quer dizer com mercadoria? Não entendi a sua pergunta. Vinícius, tente reformulá-la, por favor. E o Leon, seria interessante vender no momento? Leon, difícil de responder, porque eu não sei o que você tem, o que você gostaria de vender. Você já tinha me feito uma pergunta, né, Leon, da semana passada. Você, se não me engano, é aquele que estava com aquela carteira enorme, né? Gente, vamos lá. Eu vou colocar de novo para vocês. A gente bateu numa resistência importante do Bovespa. Vou falar de novo aqui, tá? Perdemos assim a mínima da sexta-feira, que testou essa região de resistência, tá? Para quem está especulando mais no curto prazo e está bem comprado, já pode, por exemplo, no dia de hoje, ter saído de várias posições. Porém, as coisas só se complicam mesmo para o Ibov, para quem está pensando em segurar por um prazo maior, se vier abaixo, como eu disse, dos 91 mil aqui, ó. Deixa eu depois dar uma olhadinha lá. Vou colocar essa linha aqui, só para vocês entenderem, tá? A gente tem essa mínima da semana passada que está lá nos 90.150 pontos, ou seja, a gente pode arredondar. Se ele vier trabalhar abaixo dos 90 mil pontos, eu vejo aí sim as coisas começando a ficar um pouquinho mais complicadas, tá? Olha, gente, como eu disse para vocês, eu estou tentando desenhar aqui no gráfico com essa ferramenta, mas ainda estou apanhando um pouco. Vou treinar mais um pouco amanhã para poder utilizá-la de maneira mais tranquila com vocês, tá? Enfim, eu ainda estou enquanto o Ibovespa estiver, né, acima dessa região dos 90 mil pontos, ainda estou com um viés mais comprador. Quero ver se ele vai segurar nessa região onde ele está agora, aqui perto das médias, para de repente, vou segurando, gerando um sinal comprador interessante, começar a buscar mais alguns papéis, tá bom? Mas vamos lá. Eu vou ainda estar com 20 papéis, mas todos estão positivos. Vai protegendo se você não quer devolver o lucro. É aquilo que eu tinha comentado com você, né? Tupanga pergunta, abaixo dos 90, quanto ficaria Banco do Brasil? Não dá para saber, né? É bem difícil essa pergunta. Como é que eu vou saber quanto vai estar Banco do Brasil se o Ibov cair? Né? Na verdade, são todas previsões, assim. O que a gente pode... Depois eu até posso fazer uma análise aqui. Já tem uma pergunta de Banco do Brasil. Eu vou falar o cenário de Banco do Brasil. Agora, quanto vai estar Banco do Brasil se o Bovespa for abaixo dos 90 mil pontos, é muito difícil saber, tá? É muito difícil mesmo. Gente, deixa eu começar a passar aqui para os ativos que já estão na lista, tá? O pessoal já está perguntando aos poucos, caso contrário a gente não vai sair do lugar, a gente já tem aí pelo menos 15 papéis, é bastante coisa para a gente conversar. O primeiro papel que chegou aqui para a gente foi Fleury. Deixa eu sair, bom, vamos lá. FLRY3, vamos ver como é que estão os papéis aí de Fleury. Fleury que eu tinha feito, né, um trade que eu acabei já saindo, chegou num ponto interessante agora, teve... Até para quem está pensando em ficar comprado, ele voltou para um ponto interessante, né, que até podia ter dado uma compra, aqui para quem estava acompanhando comigo lá atrás, acima dos R$25, R$24,90. Né? A questão é que para quem, por exemplo, fez essa compra nos R$24,90, poderia já ter protegido e saído no lucro. Né? Foi uma saída que eu fiz, inclusive, na sexta-feira, se eu não me engano. O que tem Fleury agora? Ela está de novo em cima das médias, as médias já estão todas alinhadas, está ficando com uma cara interessante. Se ele conseguir segurar nessa região o papel, voltar a subir, né, gerar algum candle nessa faixa que tem um volume interessante acima da média, eu posso pensar em entrada sim. Onde é que está o stop ATR do papel? Está lá embaixo, nos 23,79. A gente tem um fundo importante aqui também, nessa região dos 23,75, ou seja... Se Fleury vier abaixo da região dos 23,75, ele perde essa tendência de alta mais clara que o papel está no momento, tá? Vai inclusive perder um fundo abaixo das principais médias. Aí das duas, ou ele fica num cenário mais lateral, ou ele pode engatar sim um movimento de queda, tá? Ainda vejo essa queda, eu acabei saindo, né, da compra que eu tinha feito com pouco lucro. Agora, eu espero realmente ele mostrar vontade compradora, digamos assim, nessa faixa que ele se encontra agora, para tentar pensar em uma entrada. Se ele voltar a subir essa semana com volume legal, começar a romper máximas do gráfico diário que tem volumes altos, eu posso pensar em entrar novamente. Tá?
O Luiz está falando que comprou Fleury por 21, 22 e vendeu a 26. Bom, ótima compra, comprou bem mesmo, tá? Ele fez um rompimento interessante aqui, de uma linha de tendência de baixa, né? Eu já tinha comentado com o pessoal, perto dos 22,30 mais ou menos. Agora que ele está com todas as médias alinhadas, eu acho que ele está mais bonito, tá? Mas eu fico preocupado com o papel, digamos assim, para quem está posicionado, querendo, se estiver bem posicionado e não quiser devolver muito lucro, se preocupe se ele realmente vier abaixo aí dos 23,75, pois aí pode realmente complicar, tá bom? Mas não vejo entrada também por enquanto, mas pode ficar no radar sim, dependendo do que fizer ao longo desta semana, tá? Júnior pergunta de Smiles, vamos lá. O que temos aí para falar de Smiles? Smiles que vai querendo, digamos assim, pelo menos até o momento, tentando fazer um zigue-zague descendente, caso venha a perder o fundo aqui da região dos 15 e 18, 15 e 17 mais ou menos, que seria o fundo do dia 15 de junho, tá? Se ele perder aqui, ele faz um zigue-zague descendente e pode querer, digamos assim, fazer um movimento, iniciar um movimento de queda. Então me preocupa realmente essa região dos 15, abaixo dos 15,20, vai, se a gente quiser arredondar. Como é que está o Stop ATR? Stop ATR já está em modo venda. Então o que acontece? Ele pode fazer um pivôzinho de baixa, abaixo de todas as médias, com o Stop ATR em modo venda. Então é um ponto muito importante que ele, os 15,18, tá? Vamos colocar como 15,18 mesmo, é o fundo. Deixa eu ver, mínima. Não, é mais. Vamos lá, não estou falando correto esse número. Mínima da semana passada foi em 15,31, então abaixo dos 15,30, tá? Eu dei um zoom agora, não estava dando zoom, então o número não estava sendo correto. Abaixo dos 15,30 a situação já pode ficar complicada para Smiles, tá? Eu não gostaria de ver então o papel vindo para baixo desta região. E eu acho que ele volta a ficar forte se conseguir segurar nessa região de suporte e principalmente se ganhar a máxima da semana passada, acima dos 18,25. Aí aumenta a chance de teste da máxima do mês de junho, lá perto, acima dos R$20, tá? Mas não vejo compra agora, vejo o papel ficando perigoso nesse momento, tá bom? Ivone pergunta de BES3, BS3. BES3, né, como eu tinha comentado já na semana passada, ele vem meio que fazendo um triângulo, né, que eu tinha desenhado aqui para vocês. Não mudou muita coisa, tá? Eu ainda acho que para quem quiser comprar, digamos, esse papel, teria que esperar um rompimento, provavelmente desse triângulo, ou um teste na região de médias com um volume legal para a gente tentar fazer a compra acima. Por enquanto eu não consigo ver uma compra ainda tão interessante, tá? O papel que vem fazendo topos um pouquinho descendentes e fundos também, microfundos, digamos assim, ascendentes. O papel fica mais estranho realmente no curtíssimo prazo se ele vier a trabalhar abaixo da mínima do dia 12, que seria aqui na faixa dos 5,85 mais ou menos. Abaixo dos 5,85 o papel começa a ficar um pouco estranho, tá? Ele tem Stop ATR em modo compra lá no 5,77, que também pode oferecer algum suporte legal para o papel, tá? Então dá para ficar de olho ainda aí. Se voltar a testar essa região de médias e entrar um volume legal, até é possível, como eu já venho falando para vocês, para quem já acompanha um pouquinho da minha estratégia, entrar numa compra aí para o papel, tá bom? Só não acho que seja momento ainda. Aqui bastante gente, como sempre, perguntando de IRBR3, né? Jaciel perguntou, Edu, Castanho, Daniel, temos mais gente perguntando, Renato aqui também perguntando. Renato, não sei se você está perguntando, você está afirmando se IRBR já é hora de comprar. Vamos lá, IRBR3, esse é um dos papéis mais perguntados, como sempre, aqui. Hoje fez um movimento muito forte de alta, né, com um volume muito alto. É um papel que está muito volátil, né? Muito volátil mesmo. Hoje a alta foi na casa de 16%, um volume bem alto, voltou a trabalhar acima das médias de 13 e de 21, ainda está um pouquinho distante da média de 200, então até tem espaço para andar lá.
Stop ATR do papel, ainda um pouquinho acima dele, então ainda é uma resistência chata para mim aqui. O Stop ATR está em 12,31, enquanto o preço de fechamento hoje foi 12,10, tá? O que eu gostaria de ver no papel para pensar numa entrada dentro da minha estratégia? Eu gostaria de ver ele conseguir ganhar essa região dos 12,31, fazer um pullback e aí dar mais uma esticada para cima para a gente fazer a entrada, tá? Por quê? Para quem me acompanha sabe, eu não gosto de comprar rompimento, esses primeiros movimentos que geralmente tem stop mais caro, eu gosto de entrar nas correções dos movimentos. Ele até chegou a corrigir as médias, apesar de ter virado, né, o nosso stop ATR para venda, mas depois de ter chegado na região das médias não me deu um sinal interessante aqui, por exemplo, na semana passada com volume alto e um perfil mais comprador. Ele acabou, né, no dia de hoje, com esse movimento muito forte, rompendo dois candles que tinham volume alto, né, do dia 15 e do dia 16, mas não eram candles que me inspiravam, digamos assim, não me inspiravam confiança para compra, ainda mais com o nosso stop ATR em modo venda. Então eu espero realmente que ele faça, digamos aí, consiga ganhar a região dos 12,30 e aí numa eventual correção eu penso em fazer uma entrada que eu considero mais segura, tá? De qualquer maneira, para quem está posicionado no papel, conseguiu pegar bem, se perder a região dos 9,90, né, que é um suporte que já tenho desenhado aqui há um tempo, que marcou a mínima da semana passada, aí ele pode fazer aqui um zigue-zague descendente e aí a situação ficar feia para o papel. Então, para quem está posicionado nele, primeiro, para ser bem honesto, eu não gostaria de ver ele perder um candle de força como o de hoje, com volume muito alto, ou seja, eu já não gostaria que ele voltasse abaixo da mínima de hoje, que foi lá nos 10,43, ou seja, eu não gostaria de ver ele abaixo dos 10,40. Se perder os 10,40, aí eu já não quero ver ele abaixo dos 9,90, porque se perder 10,40 e 9,90, aí tem boas chances de ele tomar um movimento de queda. Se ele continuar mostrando essa força que mostrou no dia de hoje, ele vai provavelmente testar o topo de junho, né, aqui do dia 10, que está aqui, ó, na região dos 14,17, tá bom? É isso que temos para falar de RBR3, ou seja, é aquilo que eu falo para vocês, ela chegou agora no meio do caminho entre uma resistência e um suporte, ou seja, já começa a ficar perigoso para se posicionar assim no meio do caminho. Como vocês sabem, eu sempre tento comprar o mais próximo do suporte possível, né? E ainda mais, e geralmente com o stop ATR também em modo compra pra gente. No caso, o stop ATR não está em modo compra, está aqui em modo venda nos 12,31. Tá bom? Vamos lá, já falamos, vamos falar agora de Ciel, né? Perguntei de Caio, Cunha Anderson, Gabriel. Ciel 3, vamos lá. Papel que deu, né? Também está muito volátil, bastante volátil mesmo. Hoje fez um inside candle depois do movimento de alta muito forte, que se originou com todo o barulho, né, em cima do papel, em sua possível parceria aí com o WhatsApp. Qual foi o ponto mais interessante, apesar de muito volátil, que eu falei, onde poderia ter uma entrada? Aqui acima dos 5,25, 5,26, né? Os dois primeiros dias, não, o primeiro dia, os dias subsequentes à divulgação da notícia, foram dias de altas fortes, mas com sinalizações estranhas, né? O primeiro dia, que foi aqui no dia 15, que o papel chegou a subir aqui 34%, né? Ele fechou subindo apenas, entre aspas, né, 14%, deixando um sinal gráfico horrível no dia, né? Onde os vendedores aproveitaram a euforia para vender bastante, realizar bastante lucro. Já no dia seguinte, que ele subiu 3,33%, também foi um dia no qual o papel abriu subindo mais, né? Ao longo do dia ele chegou a subir 11% e acabou também devolvendo 7% do seu ganho ao longo do dia, com os vendedores também defendendo essa região, digamos assim. Aqui não, já no dia 17 ele fez um candle aí ao contrário, onde chegou a cair, chegou a perder, né, a mínima que eu falava que era importante, dos 4,70. Quando eu falo em perder a mínima, não é só o teste, vocês sabem, eu gosto de ver o fechamento abaixo da região. E ele encontrou muita compra quando veio abaixo
dos 4,70, chegou a beliscar os 4,57, testou minha média de 13 períodos e deixou um candle muito forte em cima da média de 13 períodos. Esse candle teve a sua máxima rompida, que é onde eu viria uma entrada mais clara aqui, acima dos 5,24. Problema para esse tipo de operação. O stop ATR já estava em modo compra, ótimo, mas qual é o tipo de problema? Se a gente pegar ainda o stop ATR que eu gosto de utilizar para cair fora da minha operação no prejuízo quando ela dá errada, era o tamanho, né? O papel está muito volátil, ou seja, o stop inicial pelo rompimento era um stop aí de 22%, para uma operação de curto prazo é um stop muito caro, né? Teria que entrar com uma mão bem pequena para caber na gestão de risco da maneira que eu gosto de conduzir. Como o papel já deu 2 candles positivos e agora começou a voltar, até já seria possível para quem fez essa entrada acima do 5,24 se posicionar, proteger aí o 0 a 0, porque o papel já da entrada perto do 5,24 já chegou a subir 13% e agora só sobe, entre aspas de novo, apenas 5%. Tá? Graficamente ele não está ruim ainda o papel, né? Apesar dessa correção ele tem espaço para subir mais. Me preocupa assim, média de 200 períodos acima do topo, né, da semana passada, está lá no 6,12, pode oferecer algum tipo de resistência, tá? Para quem está de fora, o que pode fazer com o papel? Ver se ele volta para essa região que deu essa primeira entrada, né, que eu falei para vocês, perto do 5,24, ver se segura próximo ao 5,24 e entra a pressão compradora para fazer algum tipo de entrada, de repente consegue fazer alguma entrada mais interessante, mais barata, porque o stop ATR já vai subindo, hoje o stop ATR está lá nos 4,80, tá? Para quem fez a entrada e quer levar, por exemplo, só pelo stop ATR, o stop inicial, que era o stop teórico de 22%, agora só está, de novo, né, abre aspas, em 10%, já reduziu bastante, isso da entrada principal lá. Se eu tivesse feito essa entrada acima do 5,20, eu provavelmente já estaria com o meu stop no 0 a 0. Por quê? Porque a média de 200 está acima dessa região de preço, o que me tira um pouco da segurança da operação. Então eu quero proteger o mais rápido possível. Tá? Mas é um papel que está forte, está entrando pressão compradora, está querendo, né, ganhar, quem sabe, essa região da média de 200, o que pode gerar ainda mais força para o papel. Para quem está posicionado, o ideal é que o papel não venha abaixo desse candle de entrada, né? Se a gente não considerar o stop ATR, o candle do dia 17. Se ele voltar para baixo aí dos 4,50, né? 4,60, 4,50, pode, digamos assim, perder esse bom humor que o papel vem tendo depois da divulgação aí dessa possível parceria entre a Ciel e o WhatsApp, tá bom? Já falamos do Ciel, o Economy 2102 Economy, pergunta de MRV3, vamos lá. Esse é um dos que estavam no meu radar, tá? Estava no meu radar porque todas as médias alinhadas, conseguimos se fixar, digamos assim, acima da média de 200 períodos, que é bem legal. Eu só não tinha dado uma entrada aqui no dia, por exemplo, no dia 16, porque o candle que me gerou um sinal bem interessante de compra, um candle forte, não teve um volume legal, né? Falei, né, que o papel até rompendo na semana poderia ter andar de maneira mais interessante. Ele abriu com um gapzinho de alta, né? Chegou a subir, testar a máxima, uma região de topo importante aqui lá do dia 5 de junho. Quando o mercado começou a recuar, eu preferi não fazer nada, porque eu imaginei que ele poderia segurar nesse topo. Então, o que eu continuo de olho no papel? Eu ainda quero fazer uma compra em MRV, é um dos papéis que está aqui no meu radar. Gostaria realmente que ele voltasse de novo próximo à região das médias e, a partir das médias, voltasse a subir com um volume legal. Aí a gente pode pensar numa entrada. Para quem está comprado, tem que ficar esperto com esse fundo dos 15,50, tá? 15,55 é a mínima do dia 15 de junho, tá? A mínima da semana passada. Se perder essa região, pode azedar o humor para o papel. O stop ATR já está acima dessa região, tá? Tá nos 16,09, ou seja, pelo stop ATR já dá até para cair fora antes, digamos assim, se o papel resolver azedar o humor, tá? Eu ainda vou esperar, né, um recuo desse papel para a região das médias.
Se voltar para lá e eu ver que inclusive Bovespa está voltando a ganhar força, querendo segurar numa região de suporte, numa região de médias, aí eu acho que dá para fazer uma compra mais interessante aqui em MRV, caso tenha um volume legal, tá bom? John pergunta de JHSF, mais uma do setor de construção. JHSF3. Essa já andou melhor, tá? JHSF3, do ponto que eu tinha chamado a atenção que era interessante, esse já começou a ir embora, né? Tinha feito um inside candle aqui no dia 15, testando a média de 13 períodos, né? Fez um inside depois de fazer uma correção, todas com volume interessante, abriu em gap, né? Essa compra aqui foi uma das compras que eu comentei com vocês, mas não fiz. Na época não fiz porque já estava em outros papéis, volto a falar, né? Uma compra muito legal. As que eu fiz, infelizmente, não deram prejuízo, mas acabei já saindo, né? Agora eu acho que o papel já andou e já começou até a dar sinais um pouquinho de cansaço, digamos assim, nessa última pernada que deu. Já visto o candle de hoje, que teve um volume muito alto e com um sinal um pouquinho mais negativo, tá? Da maneira que eu faço, que eu conduzo as minhas operações, né? A maioria das pessoas que já acompanham já sabem, provavelmente, onde foi a minha entrada e onde estaria, então, onde seria a entrada e onde estaria o stop. A entrada seria nessa região dos 6,10 mais ou menos, e a gente já teria um stop de proteção do lucro abaixo dos 6,33, dá para arredondar até para 6,29, abaixo dos 6,30, tá? E por quê? Porque a gente fez um candle de rompimento muito forte, com volume muito alto aqui no dia 19, a gente teve a máxima desse candle rompida hoje, então, como foi um candle de rompimento, que já tem um gap, né, para um possível ponto de entrada aqui que comentei com vocês, rompendo, então a gente tem o gap da mínima até o ponto de entrada que eu comentei. A gente fez um rompimento de um topo anterior, né, o que está dando origem, digamos aí, mais um zigue-zague ascendente. E a gente agora mostra o quê? Um candle que pode mostrar um pouquinho de cansaço, sendo, né, dessa alta, sendo que esse candle rompeu a máxima do dia anterior, não tem porquê eu não deixar o meu stop abaixo aí dos 6,30 para proteger essa movimentação. Se é para ser uma tendência forte de alta, eu quero que o papel vá embora e não venha romper mínimas de candles que tiveram sua máxima rompida, tá? Vamos lá. Chagas de novo aqui para falar sobre isso. Vamos lá. Não entendo, uma live de análise gráfica com um app de gestão de carteira e que não tem nenhum gráfico de ativo. Não entendi nada. Eu fico discutindo pontos aqui interessantes, Chagas, com o pessoal, tá? O gráfico está disponível depois nas nossas lives do Kim, né? Essa live ela fica gravada e vai para o nosso aplicativo, para o nosso canal do YouTube. Lá está com os gráficos depois para vocês. Infelizmente, nesse momento de pandemia onde eu estou ficando, eu não tenho uma internet com a qualidade adequada para fazer esta live com o gráfico em tempo real. Não tive como fazer essa instalação. Onde eu estou não chega a fibra ótica, que é o ideal para fazer esse tipo de transmissão, Chagas. Tá bom? E um app de gestão de carteira de investimento, eu acho que eu não vejo problema nenhum em a gente falar em análise gráfica, em pontos de compra, em pontos de venda. Fora isso, eu discuto também com o pessoal investimento, papel, se eu acho que está barato, se está caro e coisas do gênero, tá? Se você não gosta da live que a gente está fazendo, existem várias outras para você acompanhar. Não quero ser grosseiro, tá? Mas o pessoal já acompanha a gente aqui há algum tempo, o pessoal gosta da dinâmica, tá? Se você quiser dar alguma sugestão construtiva, estamos abertos a isso, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. E vamos para o próximo ativo de pergunta aí do pessoal, que é JG Lopes BBAS3. Vamos lá. BBAS3. O que eu vinha comentando de BBAS3?
Alguém já tinha perguntado, qual foi a pergunta mesmo? O que aconteceria com o BBAS3 se o Ibov fosse abaixo dos 90 mil pontos? Primeira coisa que eu falei, muito difícil de saber, né? Muito difícil de saber mesmo. O que eu posso te falar é o que pode acontecer com o BBAS3, quais são os cenários, dependendo do que o papel fizer, entendeu? Eu não tenho como saber o que vai acontecer com o papel dependendo do que acontecer com o Ibovespa. Diga de passagem, BBAS3 é um papel que tem grande participação na carteira do Ibov e ele influencia muito o que acontece no índice, tá? O que eu não quero que aconteça então com o Banco do Brasil para ele se manter positivo, digamos assim, com uma cara mais interessante? Que ele venha para baixo dos 31,67, onde ele faria um pivô de baixa e pode fazer um zigue-zague descendente e iniciar um movimento de queda, tá? Se você quiser saber o que pode acontecer com o BBAS3 se o papel fizer isso, aí sim eu acho que é mais fácil de te falar do que linkar ele com o Ibov abaixo dos 90 mil pontos, tá? Se esse pivô se confirmar abaixo dos 31,70, a gente tem um alvo de 100%, né? Se a gente for replicar essa perna que vai dar origem a esse pivô de baixa, lá na casa dos 25 e 23, seria um objetivo importante de queda, caso o papel confirme a perda dessa região dos 31,70. Se ele vai lá, não é certeza, não dá para saber, mas é um alvo provável, né? Já que é o alvo de 100% para esse pivô. Eu estou pegando então essa perna de queda que o papel fez entre o topo, tá? Entre o topo dos 38,12 e esse fundo 31,70, estou projetando essa perna toda para baixo, e essa perna inclusive é muito próximo de um suporte anterior, que é nessa faixa aqui dos 24,70, né? Uma região onde o Banco do Brasil testou algumas vezes aqui entre abril e maio. Então, caso realmente o papel vá abaixo de 31,70, aumenta bastante a chance da gente testar a região lá dos 25,20, 24,80, tá? Arredondando aí para vocês, tá bom? O papel está com stop ATR em modo compra logo abaixo, tá, da mínima de hoje, aí nos 32,77. Caso a gente feche abaixo dos 32,77, já é um primeiro sinal, mais um sinal de fraqueza, digamos, do papel, onde ele pode perder, digamos, esse momento mais forte de alta que ele vinha fazendo, né? A gente está com o stop ATR em modo comprado desde o finalzinho de abril, tá? Então eu não gostaria também de ver esse stop ATR virando para modo venda. Vocês sabem que é uma das ferramentas que eu mais gosto, porque utiliza a força do papel em romper topos e fundos e aliado à volatilidade do papel. Então eu não gostaria de ver o nosso stop ATR virando para modo venda. Como a gente está em cima dessa região de médias de 13 e de 21, com elas ainda alinhadas para cima, se ele não perder esses 31,70, não virar o stop ATR para modo venda, e a partir dessa região voltar a subir e gerar algum volume interessante, a gente até pode pensar em compra, mesmo com a média de 200 ainda lá acima. Por quê? Porque dependendo de onde for essa compra, a gente tem espaço suficiente, né? Eu gosto de ter, quando vocês sabem, para quem não sabe já, eu não gosto de... Quando eu não estou ainda com todas as médias 100% alinhadas, e quando eu digo 100% alinhadas, é justamente essa média de 200 trabalhando acima da média de 21 e de 13. Eu só faço entrada contra a média de 200 quando a distância da minha entrada até a média é maior do que o meu stop, ou seja, eu busco nessa resistência pela média de 200, digamos assim, que é uma média importante de longo prazo do mercado, digamos assim, que a distância até ela seja maior do que o meu risco, pois aí eu tenho espaço realmente para andar e eu consigo ainda enxergar, digamos assim, uma matemática positiva, né, para minha operação. Não gosto de fazer operações, geralmente, quando eu tenho uma resistência mais próxima do que o tamanho do meu stop, porque aí eu tenho uma esperança matemática ruim. Eu gosto de ter pelo menos, no mínimo, 1 para 1, já que aí essa equação tende a funcionar melhor. Então, hoje vocês vendo que eu estou tentando ser o mais didático possível, né? Que eu estou vendo bastante gente nova, então não dá para eu passar voando
como eu sempre faço, com quem já está acostumado, tá? Então acho que quem já está mais acostumado com a live está vendo que hoje eu estou tentando ser o mais didático possível. Por quê? Porque eu estou vendo que tem bastante gente nova. Então, se ela me gerar uma entrada aqui nessa região de médias, com volume legal e com meu stop menor do que a distância até a média de 200 períodos, até dá para fazer uma entrada ainda em Banco do Brasil, tá? Mas se ela realmente perder os 31,70 e fizesse zigue-zague descendente, eu aborto essa entrada por enquanto, tá? Vamos lá, porque eu estou gastando bastante tempo aqui para explicar e ainda faltam vários papéis, temos apenas 10 minutos. Vamos lá. Próximo da lista de Nicolas Cogna. Vamos lá, Cogna 3. Outro papel que vem, situação parecida com o Banco do Brasil, vem brigando perto da região das médias. Hoje teve um volume alto, tá? Teve um volume interessante, mas tentou ganhar máxima da semana passada e deixou sombra superior, tá? Renata, do que foi mais didático possível, eu não estou entendendo muito, preciso estudar muito mais, sou muito nova aqui mesmo, obrigado pelas explicações. Renata, a maior dica que eu posso te dar é depois, tá? Ou amanhã, acessa o nosso canal no YouTube, aqui em VoEP, que todas essas lives de fechamento, né, que a gente faz estão lá disponíveis com os gráficos, aí eu acho que começa a ficar mais claro para você entender o que eu estou falando quando você conseguir ver o que eu estou explicando, tá? E até para deixar claro, gente, é justamente esse momento que infelizmente acabou atrapalhando toda essa questão dos projetos, do nosso projeto, né? A ideia sim no futuro mais breve possível, que as nossas lives sejam feitas também via YouTube com o gráfico aparecendo para ficar mais fácil para vocês, tá? Então é isso, tá? Vamos lá. Cogna. Foi romper máxima de semana passada, mas deixou sombra superior com volume alto. É importante para o papel também, então, não perder região de suporte que está aqui nos 5,90 aproximadamente. Stop ATR está lá no 6,06, ou seja, temos uma região poderosa de suporte aqui. Se perder essa região, pode indicar retomada no movimento de queda, tá? Retomada no movimento de queda, não quero ver Cogna perder esta região. Ainda está num ponto possível de compra, só estou esperando esse Bovespa mostrar ao que vem para a gente poder também pensar de repente em alguma compra. Lembrando que esse é mais um papel que ainda tem a média de 200 acima da média de 21, o que nesse caso é um ponto positivo a menos para uma entrada no papel, mas que dependendo do ponto de entrada, nessa faixa aqui perto dos 6,60, onde o papel está agora inclusive, ainda oferece um risco-retorno interessante, tá? Vamos ver aí como o Ibovespa vai se comportar entre amanhã e quarta-feira, para ver se a gente também consegue pescar alguma entrada aqui em Cogna, tá bom? Leon perguntando de STBP3, Santos Brasil, STBP3. O papel vem praticamente fazendo um triângulozinho aqui, tá? Vou tentar agora acelerar, já que nosso tempo está acabando. Eu vou ser agora mais objetivo em relação a pontos aí para cair fora, se o papel, digamos, quiser reverter essa tendência, né, as tendências de alta que eles vêm fazendo, tá? Aqui, ó, abaixo dos 5,10, o papel pode começar a ficar feio, tá? Porque se ele perder os 5,10, ele pode perder um triângulozinho de alta aqui que ele vinha fazendo para baixo, abaixo da média de 21 períodos, perdendo um fundo anterior, e aí pode retomar um movimento de queda. Para ele conseguir mostrar o seu movimento altista, digamos assim, para ele continuar subindo, tem que ganhar na região dos 6,25, que é o topo que o papel fez agora no mês de junho, é a resistência principal dele. Se ele conseguir ganhar os 6,25, a gente teria como próxima resistência, primeiramente, a faixa dos 6,70 mais ou menos, e depois dos 7,10, tá bom? Transmissões paulistas aqui, TRPL4, próxima pergunta. O papel que está brigando aqui no meio das médias é o tipo de trade que vocês sabem que eu não gosto de fazer. Até me arrisquei, né, como vocês sabem, em End3. Já está protegido, ainda bem, na operação.
ainda bem protegido naquelas, né? Se abre com, por exemplo, amanhã com um gap forte de baixa, eu posso voltar rapidamente a trabalhar em âmbito negativo no papel. Então, não é ainda 100%. Mas o que eu vejo é que está complicado, né? A questão aqui de transição paulista não consegue romper a média de 200 períodos, briga com ela e volta para baixo, briga e volta. Onde está o stop ATR para o papel? Já está em modo venda, ou seja, já é o tipo de cenário que eu não gosto. Stop ATR em modo venda e papel ainda abaixo da média de 200. Já fica perigoso para pensar em algum tipo de posição. A situação, digamos assim, que piora bastante para o papel é se ele vier a cair abaixo da região aqui dos 19,88, 19,90, né? Pegando aqui a mínima do dia 15, tá? Ele perdendo a região do dia 15 pode realmente começar a desenvolver um movimento mais negativo que não seja dos melhores, tá bom? Então tomem cuidado quem está posicionado aqui nessa região, que ele está no meio de uma briga, no meio de um tiroteio, tá? Perigoso se posicionar por aqui agora. Silvano André perguntando de CVCB3, CVCB3, vamos lá. CVCB3 também, eu acho que o suporte continua no mesmo lugar que eu já venho comentando com vocês nos últimos dias, né? O suporte mais importante dele está aqui, abaixo da mínima do dia 15, lá na região dos 18,46, 18,45, perdendo lá com o fechamento, claro, como vocês sabem, consegue até ver mais um zigue-zague descendente aqui, o papel pode também fazer um pivôzinho de baixa e retomar um movimento de queda. Aí o próximo suporte seria lá nos 15,50 aproximadamente. A gente já está com o stop ATR em modo venda, a gente está abaixo também da média de 200 períodos, né? A média de 200 períodos está lá nos 20, perto dos 29, não consigo então ver uma entrada no momento, tá? Tem que ter um pouquinho mais de paciência, o papel também está bastante volátil, sofrendo bastante, né? Com notícias, com problemas, com pandemia, ou seja, cuidado aí com o papel, tá? Jorge Luiz perguntando aqui de Petro, João Paulo Bradesco e Rodrigo Live 3, são os últimos três que eu acho que vai dar tempo de falar, tá bom? Então vamos lá, já falamos CDC, vamos falar de Petro 4. Papel que continua brigando bastante, claramente não conseguiu ganhar a média de 200 períodos, né? Fez a máxima do mês na média de 200 períodos e começou a voltar. A gente está com o stop ATR em modo venda. É uma região complicada para fazer algum tipo de entrada, tá? Para quem já tentou fazer entradas mais lá para trás, perto do meio de maio mais ou menos, até gerou algum tipo de oportunidade interessante. Agora eu já não consigo ver entradas, ele está brigando muito. O que eu não quero para o papel é ver ele cair abaixo dos 19,50, pois aí ele faz um pivô de baixa, abaixo de todas as médias, e aí as coisas podem complicar. Pode começar a ganhar força se conseguir ganhar a região dos R$23. Até lá eu acho complicado fazer algum tipo de entrada aqui, tá? BBDC4, deixa eu acelerar que falta 1 minuto e 40 para cair a nossa live. Bradesco também, situação bem parecida, né? Eu já vinha falando de Banco do Brasil. Se perder os 20,80, faz um pivô de baixa e começa a ficar feio. Se conseguir segurar nessa região e vier a ganhar a máxima da semana passada, ganhando os 22,80, aí dá indício que possa testar a máxima do mês e quem sabe também a média de 200, que está lá nos 24,74. O que eu não quero então nesse momento para Bradesco é ver ele abaixo dos 20,80, tá? E para finalizar, metal leve, leve 3, correndo aqui contra o tempo, que falta 1 minuto. Leve 3 está se segurando na média de 21 períodos, tá? Se entrar algum volume, ainda está trabalhando com pouco volume nos últimos dias. Caso segure nessa região com algum volume mais alto, dá para pensar em comprar. Porém, se perder o último fundo aqui dos 18,30, faz também um pivôzinho de baixa e aí, blau blau, pode se iniciar uma tendência de baixa com pivô abaixo das médias e aí a coisa complica, tá bom? Gente, Leão, amanhã a gente fala de Oi, tá? Porque falta 30 segundos, vai cair a live aqui. Se eu enrolar demais para fechar, eu posso acabar não conseguindo disponibilizar a gravação aí no IGTV para vocês, tá bom? Agradeço então a participação de vocês hoje. Convido vocês amanhã então para assistirem o nosso Morning Call às 9 da manhã, tá bom? Valeu, gente. Bom final de segunda-feira, bom descanso e até amanhã. Fui!